Este programa é livre para todos os públicos. A paz do Senhor para você, meu irmão, a paz do Senhor para você, minha irmã. É com alegria que nos encontramos no programa Discípulos e Missionários. Estamos no mês de agosto. Tradicionalmente, o mês de agosto no Brasil é celebrado como o mês das vocações. Que Deus nos abençoe no nosso chamado, na nossa vocação, sobretudo de discípulos missionários de Jesus Cristo. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, tenho a imensa satisfação de estar com você neste programa. E é sobre isso que nós iremos conversar. O tema das vocações, esse tema importante para a vida da igreja, para a nossa caminhada. Para conversar conosco sobre o tema das vocações, contamos com a presença do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, seja bem-vindo ao programa Discípulos Missionários. Bom domingo para o senhor. Muito obrigado, Padre Wagner. Bom domingo também. E a todos vocês que nos acompanham, bom domingo e bom programa. Dom Odilo, nesse dia 7 de agosto, portanto, é o primeiro domingo do mês de agosto, celebramos o mistério de Cristo e assim por diante, mas nessa temática das vocações, celebramos a vocação dos ministérios ordenados, é isso? Sim, a vocação aos ministérios ordenados, o diaconato, o presbiterato, ou seja, a vocação do padre, e a vocação do bispo. Genericamente a gente diz vocação sacerdotal, mas aí não se aplica ao diácono, né? Porque claro, o diaconato não é ainda a vocação sacerdotal. Bem, é a vocação que é estruturante na igreja, porque está a serviço justamente do povo de Deus como um todo e a serviço, em primeiro lugar, de Jesus Cristo. Claro. De Jesus Cristo, ele, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro pastor da igreja, ele, palavra de Deus para a vida do mundo. Então, os que são chamados ao ministério ordenado estão a serviço de Jesus e a serviço da igreja, para que a igreja seja bem servida no ministério, isto é, de Jesus Cristo. O tema deste ano do mês das vocações, Cristo vive. Somos suas testemunhas. Ou seja, no decorrer desse mês, nós iremos refletir sobre a importância de diversas vocações. Hoje, temos presente a vocação aos ministérios ordenados, mas nessa semana já começa a Semana Nacional da Família, é isso, Dom Odilo? Sim, já começa hoje praticamente. Certo. Em muitas igrejas já se faz abertura neste domingo, para culminar no segundo domingo de agosto, que é também o Dia dos Pais. Exato. Aqui no Brasil. Então, essa semana que está entrando é a Semana da Família. E aí recordamos o chamado ao casamento, o chamado a formar família, o chamado à paternidade, à maternidade e o significado de tudo isso no plano de Deus e, claro, tudo isso assumido humanamente, mas também na ordem da fé. Então, talvez antigamente não se falava de vocação ao matrimônio, mas é uma vocação, claro. Vocação ao casamento, vocação a ser pai ou ser mãe. Como não? É uma vocação natural, diria assim, que está dentro da natureza, mas é um chamado de Deus a exercer bem a paternidade, exercer bem a maternidade, a viver bem o casamento. E a fé cristã, o evangelho é luz, é orientação para exercer bem este chamado à família, ao casamento, à paternidade e maternidade e as outras dimensões da vida da família. A gente esquece que também é a dimensão da fraternidade, né? Claro. Da filiação, né? Você tem paternidade e tem dimensão da filiação. Viver bem como filhos, viver bem como irmãos e viver bem como idosos, avós, e viver bem como parentes. Então, este círculo familiar, que é a primeira relação humana mais básica, baseada nos laços do sangue e do afeto. Isso também está na ordem do plano de Deus, da criação, mas do plano de Deus que fez bem todas as coisas. E por isso nós podemos sim dizer que é um chamado, uma vocação.
Pois bem, nós temos a questão da vocação sacerdócio, os ministérios ordenados, vocação matrimônio, vida familiar. De todos os modos, tudo isso deve ser vivido na dimensão da fé, porque não se trata simplesmente de ser pai, mas de viver o dom da paternidade, por exemplo, mas no segmento de Jesus Cristo, no testemunho da fé, como também ser sacerdote, não é somente uma questão de um trabalho numa paróquia, mas é realizar uma vocação a serviço de Deus, da igreja e do povo de Deus. É isso, Dom Dilo? Bem isso mesmo. E eu acho que o conceito, né, discípulos missionários, é o título do nosso Programa. encontro semanal, diz bem o diferencial. Ok. Então, viver cada vocação, cada chamado como discípulos missionários. Não simplesmente como pessoas que não têm fé, enfim, que se deixam levar pela ordem natural do instinto, da paixão. Não, nós vivemos na ordem da fé, na ordem do discipulado de Jesus Cristo. Como São Paulo diz, vivam conforme a sua dignidade. Não esqueçam a dignidade do chamado que lhes foi feito. Inclusive, essa semana nós temos também, amanhã, se eu não me engano, dia 8 de agosto, dia do Nascituro. Em outubro. Em outubro, é 8 de outubro, está certo. Mas, de todos os modos, essa semana é a semana também para valorizar o dom da vida, valorizar não é, essa dimensão. Dom Dilo, nós tivemos proximamente a visita do Santo Padre, o Papa Francisco, ao Canadá. Não é? Nós praticamente finalizamos o mês de julho, mês passado, com esta visita. E o Santo Padre também, nos seus diversos encontros, ele viveu uma dinâmica de penitencial, também em relação aos povos indígenas. O senhor gostaria de comentar sobre essa visita do Santo Padre ao Canadá? Certamente, sim. Eu acredito que os nossos amigos telespectadores viram alguma coisa ou leram alguma coisa a respeito dessa viagem do Papa ao Canadá. É sempre bom saber e lembrar que o Papa não vai em viagem de turismo, certo, né? Ou uma visita de passeio. O Papa vai em missão. Então, era uma visita apostólica que o próprio Papa chamou de viagem penitencial, né? Por que penitencial? Bem, havia uma questão com os povos originários, os povos indígenas do Canadá. Uma questão muito grave que foi acontecendo ao longo da história, até o final do século XX praticamente, ainda havia o fato de crianças indígenas serem afastadas das famílias e levadas para escolas, colégios, educandários e ali educadas longe da família para a integração na cultura geral e para o desenraizamento na cultura própria. Ora, isto foi muito criticado nesses últimos tempos e os próprios indígenas criticaram isso fortemente. Depois apareceram fatos também de cemitérios com sepulcros de crianças e etc., perto dessas escolas, colégios, mantidos também por organizações da igreja. Eram educandários, colégios, internatos. Sim, sim. Bem, aí se questionava, mas de que morreram essas crianças? E aí começaram a surgir muitas interpretações. Violência, abandono, maus-trato. Porém, isso tudo é uma questão ainda a se confirmar. O fato grave é este de pretender fazer uma integração forçada na cultura dos brancos e o abandono forçado da própria cultura. É muito estranho isso. E isso foi política de Estado no Canadá durante 3 séculos praticamente, né? E, claro, organizações da igreja tinham colégios, internatos, escolas, onde as crianças também eram recolhidas. Certo. Eram pagas pelo Estado para fazer isso. E, naturalmente, isso soou muito mal. Bem, o Papa, então, por sua vez, quis manifestar um gesto assim de, claro, repúdio dessa atitude. E, ao mesmo tempo, de reconciliação, de pedido de perdão, de dizer aos povos indígenas, isto foi errado, isso não se devia fazer. E, é claro, não foi a igreja única que fez, aliás, era a política de Estado, mais que tudo.
E eram umas 150 escolas que havia, dessas, umas 60 eram ligadas à igreja. Não eram da igreja propriamente diocesana, eram de organizações, de grupos, de associações de igreja, talvez alguma congregação religiosa. Porém, o Papa quis deixar claro, isso foi errado, não se faz. Isso é um desrespeito profundo ao direito das pessoas, ao direito dos povos e ao direito das crianças de serem educadas pelos pais no contexto da própria cultura, da própria família. Então, o Papa fez essa viagem penitencial claramente para manifestar aos povos indígenas a sua posição, a posição no nome da igreja. Claro, foi uma penitência forte para o Papa, porque ele foi em cadeira de rodas, nem caminhava, foi muito cansativo para o Papa, mas ele o fez com grande coragem, força de vontade. E eu acredito que o saldo desta viagem, desses encontros do Papa, sobretudo com os povos indígenas, mas depois de maneira mais ampla com a igreja no Canadá e com a sociedade. O saldo é positivo, muito positivo. Que bom. Bem, o programa Discípulos e Missionários, ele pode ser visto também no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/Play Canção Nova. youtube.com/Play Canção Nova. Você pode assistir novamente este programa e tantos outros que estão lá no arquivo. E aproveite para divulgar o programa em suas redes sociais, né? Copiando o link lá do YouTube, basta colocar nas suas redes sociais, né, para que outras pessoas possam também ser abençoadas, agraciadas com os conteúdos do nosso programa. Dom Dírio, estamos chegando ao final do programa, Discípulos e Missionários, sua palavra para o encerramento, sua bênção, por gentileza. Pois não, eu não queria encerrar sem a gente fazer uma menção aos nossos padres, claro, aos diáconos, aos seminaristas, uma vez que hoje nós estamos na igreja rezando de maneira toda especial nesse primeiro domingo de agosto, pela vocação sacerdotal, por aqueles que já exercem o ministério sacerdotal, diaconal, e é claro, pelos bispos também. Peço a sua oração por mim, pelos bispos também. Então, na igreja, valorizemos este dom importante, que não é apenas um dom para o próprio padre, diácono, bispo, é um dom para a igreja. Esse dom é fundamental para a igreja, que ele não falte na igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor.